São mais de 30 mil seguidores, uma candidatura a uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores com um pouco mais de 400 votos. E ele pergunta se isso pode ou se isso não pode, do jeito mais extrovertido possível. Há quem tenha um certo olhar torto para aquilo que ele faz nas redes sociais. Ainda assim, ele segue sendo sucesso, queiram ou não. Portanto, aceitem que dói menos. Ai, E para adoro. nós é um privilégio ter aqui no estúdio, nessa realização da Lins Comunicação e Osa Filmes, no Outro Papo. Hoje, Giovanni Romero. Seja bem-vindo ao Outro Papo, Giovanni. É um prazer Ai, te que receber na nossa bárbaro, casa. adorei essa introdução, excelente. O prazer é todo meu, que alegria. Ai, coisa boa essa guria, olha onde eu estou, tô aqui no Outro Papo, queridinha. Com 30 graus de temperatura lá fora, mais de 30, quase 40. Ai, tá né? muito quente hoje, né? Mas aqui tá tão agradável. Giovanni, que bom que tu veio, que bom que tu aceitou o nosso convite para conversar. Prontamente, eu adoro. A conversa aqui, eu costumo dizer que até hoje todo mundo que veio é porque não tem medo de responder, né? Porque é outro papo, esse é o nome, outro né? papo, é uma conversa bem franca e verdadeira, né? Exatamente. Ai, exatamente. adoro. Então vamos botar pra derreter esse guri, porque eu não tenho problema Maravilha. enquanto a isso. Giovanni, como é que hoje tu é um influenciador digital de sucesso? Não são todas as pessoas que conseguem ultrapassar a casa dos 100 seguidores nas redes sociais e tu tá aí na marca dos mais de 30 mil. Óbvio que não é da noite pro dia. Não, é. E algo os teus seguidores enxergaram e os patrocinadores e apoiadores também. Por que tu atribui, o que tu acha que funcionou aí nessa tua receita? Foi o Giovanni que saiu do armário? Foi o Giovanni que escancarou o armário? Foi o Giovanni que mostrou pra todo mundo eu sou isso e acabou? Onde é que tu acha que deu esse... Eu acredito que é bem isso, de um certo modo, né? É a gente ser o que a gente é, né? A naturalidade, a espontaneidade, isso daí é fundamental. Sobretudo para quem está na rede social, né? Quem trabalha na rede social, eu acho que a pessoa tem que mostrar a sua vivência, o seu dia a dia e, sobretudo, a sua autenticidade. É lógico que isso daí não é critério, né? São algumas pessoas que fazem dessa forma. Outras já preferem um Instagram mais técnico, mais formal, mais clássico, digamos assim, né? Eu já não, nesse guri. Eu tenho aquele estilo blogueirinho da vida real. Uhum. Blogueirinho da vida real. O Giovanni da vida real, quando é que o Giovanni entendeu que esse era o Giovanni da vida real e não aquele Giovanni que foi casado com a Deb, Isso. que todo mundo sabe que vocês têm uma amizade linda, maravilhosa, transparente, que tem uma filha. Isso. Como é que era o Giovanni antes, dentro de um corpo escondido? Como é que era, Giovanni? Tá bem. Quando é que tu, dentro ainda no teu casamento, quando é que tu disse assim, cara, mas eu não sou isso aqui? Isso tu pensou? Tu pensava todo dia? Como é que era lidar com esse conflito? Tu sabe que eu sempre busquei, de um certo modo, ser feliz, né? Primeira coisa. Eventualmente, né, a gente é criado numa família evangélica conservadora, bastante tradicional, tu acaba aprendendo princípios e valores que muitas das vezes são contraditórios à tua natureza, né? A tua natureza natural, né, dada por Deus, biologicamente, de um certo modo. E assim, foi muito boa a experiência que eu tive na época que eu estive casado com a Débora, na época da minha infância, adolescência. Foi excelente. Eu tive momentos muito agradáveis nesse período da minha vida. Mas tu já sabia que não era hétero. Mas eu sabia que eu não era um heteronormativo, né? Desde sempre tu sabia. Desde sempre, mas tá. Guardava aquilo ali. Guardava aquilo e tentava, né, de uma forma ou de outra, da melhor maneira possível, conviver com tudo aquilo, entendeu? Como é que foi a decisão de casar? E substituir prazeres por outras coisas, porque a gente tem tantos prazeres na vida, né, que não se refere só à tua sexualidade. Tu tem outros prazeres que tu pode ser muito feliz sem necessariamente essa parte. E em outras áreas da vida, eu era muito feliz, entendeu? No entanto, que a Débora sempre foi uma grande amiga, uma grande parceira, e o nosso elo até hoje existe, né? Como é que foi? Ela percebeu ou tu contou? Não, ela já sabia. Já sabia. Uhum.
porque eu conheci a mãe da minha filha, eu tinha 14 anos. E a Débora tinha 23. Né? Na época nós estávamos na igreja, né? Nós nos conhecemos dentro da igreja. Da igreja quadrangular. Foi ali que nós nos conhecemos. Foi lindíssima a experiência. Eu acredito. No entanto que ela já via em mim, né, um homem com traços femininos, né, com gestos, né, afeminado, aquela coisa toda. E nós conversamos e eu disse para ela, olha, eu procuro em Deus a cura, a libertação, para me tornar um varão, um homem, né? Tu achava, de forma tu acreditava natural. naquela teoria da cura gay? Sim, eu acreditava porque na igreja conservadora tradicional, né, a igreja, tanto ela católica quanto evangélica, eles têm esse pensamento, né, que tu é homem ou tu é mulher. Tu não pode ser gay, nem sequer um trans ou coisas assim, diante daquilo que eles entendem pelo que foi analisado teologicamente, entendeu? Entendi. Diante de um estudo bíblico, na análise deles, de fato, está muito notório, está muito evidenciado que é errado, é pecado, né? Então que o cristianismo vai receber o gay, vai tratar ele bem, mas nunca vai permitir que ele seja um membro, né? Um filho da... né? E aí tu convivia... Isso aconteceu, né? Eu acredito. Tu estava convivendo nesse conflito sabendo que não é uma questão de cura, né? Algumas pessoas eu acreditava ainda em algum momento que fosse, né? No entanto que eu tentei todas as experiências espirituais para que houvesse cura. Tu achou que tu estava doente? Porque quando a gente fala em cura, a gente É, cura de uma enfermidade, eu tô né? falando nesse sentido, né? Mas eu busquei, a gente usa muito o termo libertação. Eu busquei me libertar daquilo que eu achava que era errado porque me foi ensinado que era errado. Te fazia mal. Então que assim, te ensinam que tu ser um LGBT é errado, entendeu? Vai contra a palavra, vai contra os princípios da palavra. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento tem várias menções que de fato condenam essa prática. E Deus abomina esse tipo de pessoas diante da análise que a igreja conservadora tradicional passa, entendeu? Então que aquilo é um conflito interno e aí tu tá sempre buscando em Deus te libertar. E eu fiz de tudo, né? Orei, jejuei, subi monte, vários propósitos. A prática é uma coisa, fiquei sem a prática por anos. A prática física, Sim, teoricamente, sim, né? Mas mentalmente tu tá sempre ali, né? Naquela frustração, naquela guerra, naquela coisa, né? Te policiando, né? Fechando os olhos, evitando até mesmo conversar com pessoas ou conviver com algumas pessoas, porque tu acaba, né? O desejo vem, né? E tu tem que fugir daquilo que é uma natureza humana. Que tu não escolhe, né? Eu sempre digo, não se escolhe ser gay. Tu nasce, aquilo vem de ti, entendeu? Porque não é uma tu questão, nasce, não é uma enfermidade, é né? uma coisa que Deus, desde a infância, tu te dá de conta de Deus a tua infância, os teus gostos, as tuas vontades, né? E eu vou ser bem franco contigo. Por favor, é outro papo. Existem estatísticas muito certas e comprovadas que sim, que é verdade que existe também uma influência da família, da ausência paterna, né? Que isso também causa, né? Na criança, né? Na sua infância, um certo... que ela vai optar por aquele lado ali. Tu acredita que isso é uma questão de opção? Não opção. Mas existe sim uma certa influência em algum momento. Pela ausência da figura masculina desde o começo. Para que aquela criança se Entendeu? torne um homossexual? Eu acho que hoje até, né, os psicólogos, os estudiosos dessa área aí, eles concordam com muitas teses e teorias que relacionam a isso, né? Mas concordar com essas teses... Que a criança, teses... desde a sua infância, se ela não tem contato com o pai frequentemente, ela vai tender, né, ser mais afeminada. Não é uma regra, né? Porque... E assim o menino, sem a ausência da mãe. Mas tu não acredita nisso, Giovanni? Sinceramente, no meu caso, acho que não foi isso, né? E acho que como tu não acredita, a comunidade LGBT, QI, APN+, né? Todas as letras que forem sendo acrescidas, a gente vai
está com essa bandeira aqui sempre, nós da Lince, da Osa Filmes, a gente não tem... tem veículos que não posso entrevistar, não, porque... Claro, cara, não, isso daí é... Tu acredita, tu foi uma criança que conviveu com isso, sabendo que desde a hora zero, quando tu nasceu, tu já era esse Giovanni. Sempre fui o que eu sou. E tu convivia com pai, mãe, diz, tios, né, amigos. Tu não teve essa ausência masculina, né, na tua infância? Não muito. Mas não teve. Como é que era lá na tua família? Tinha pai e mãe? Eu sempre fui criado com pai e mãe, né? Então. Maravilhoso. Então tá comprovado que no teu caso não foi ausência, que né? os meus pais são as pessoas assim, ó, são exemplos para ser seguido de casal, de tudo, entendeu? Eles entenderam em que momento? A mãe e meu pai sempre, de um certo modo, né, tentarem que eu ficasse o máximo possível masculino, sempre me ensinando os caminhos, né? Azul é de menino, rosa é de menina, entendeu? Como a gente sabe, né? Sempre me trazendo brinquedos e tudo masculino. Mas tá aí, eu acabava brincando, né? Eu era criança, mas em algum momento eu gostava de brincar com as bonecas das minhas primas, das minhas vizinhas, das crianças, entendeu? Não era um problema pra ti? Não, eu gostava, mas escondido deles, obviamente, para não ter aquela represária, como qualquer criança, entendeu? E esse Giovanni, ele ficou até que idade? Colocassem toalha na cabeça, eu lembro, entendeu? Para imitar cabelo, por exemplo. São coisas bem assim de... Já tava lá na tua infância? Na tua infância ali com 7, 8, 9 anos. Tu não via problema, era natural. Era natural, mas tu fazia escondido pra não magoar, não entristecer o pai e a mãe que te ensinam de uma forma diferente daquilo. E né? esse Giovanni, ele ficou aí dentro desse corpo até que idade, Giovanni? Acredito que até os 28 anos. Nós estamos falando de 12 anos atrás. 12 anos atrás. É. E quando tu resolveu, me vem aqui aquela imagem do super-homem voando, quando ele voa assim, abre a camisa e sai do corpo. Como é que foi esse momento da tua libertação para ser essa figura que a gente se acostumou a curtir nas redes sociais? Foi acontecendo naturalmente, né? Foi acontecendo naturalmente. Obviamente que nesse período... E não foi isso que fez com que houvesse a separação, no entanto, né? Que eu e a Débora tivemos 10 anos casados. Legal. Mas como eu te falei, por eu ser um LGBT, em algum momento da minha vida, do nosso casamento, do nosso relacionamento, que no total deu 13 anos com namoro e noivado, a gente já não tinha mais um relacionamento afetivo, entendeu? Não tinha, porque eu não tinha mais vontade e talvez ela também, entendeu? E tudo isso nos frustrava, porque nós éramos muito jovens, né? Eu tinha 20 e poucos anos. E eu digo, eu tô sendo infeliz nessa área da minha vida. E em ela outras também. áreas eu era feliz, e ela também. E quem deu basta foi ela, entendeu? Porque afinal de contas, né, tu está casado por 10 anos e tu ficar 5, 6 anos dormindo como se fossem irmãos, né? É algo totalmente... tu tá, como diz, tu tá te matando vivo, né? Tu tá te enterrando vivo. Algo tá errado ali. Por favor, tu tá vivendo uma infelicidade em relação à tua sexualidade, simplesmente porque outras áreas da vida estão boas. Né? Porque nós no ou geral... para não magoar a família. No geral, nós tínhamos uma família muito boa, a gente tinha um bom relacionamento, né, dentro de casa. Evidentemente que muito novo também eu estudava. A Débora engravidou muito. A filha de vocês hoje está com quantos anos? 22. Imagina, eu casei bem na época que ela ficou grávida, entendeu? Porque ela também veio de uma família bem conservadora, que o pai queria que ela casasse, ela não queria ter uma filha grávida, etc, entendeu? E aí a gente casou e eu morava no fundo da casa dos meus pais. E eles, né, fizeram um kitnet para nós e nós morávamos lá. E o meu primeiro negócio para mim trabalhar, para mim ganhar dinheiro, para mim ter aquela dignidade de dizer, eu estou contribuindo com a casa, foi uma locadora de videogame PlayStation e Super Nintendo, que o meu pai colocou para mim ajudar ali, entendeu? Até tudo começou no quarto ali nosso, do meu irmão, era dele os videogames, e ali foi uma forma de ganhar um dinheiro, né? De dizer, eu estou ganhando, eu estou trabalhando. Muito novo, eu deveria ter uns 16, 17 anos. Giovanni, o teu sucesso evidentemente está associado diretamente à tua capacidade de comunicação e ao talento que tu tem. Isso é inegável. Ninguém consegue fazer sucesso se não tiver talento, não souber se comunicar, se não tiver bons contatos. É uma série de coisinhas. As coisas não acontecem por acaso. Mas tu
aproveita que as pessoas te descobriram, te desnudaram, digamos assim, para usar o personagem Giovanni a teu favor, a favor do negócio? Tu sabe que Porque hoje é uma marca, Giovanni é uma marca. Sim, hoje, é uma né? marca, mas eu não me considero um personagem assim, né? Eu sou eu mesmo, entendeu? Esse Giovanni é sempre em todos os lugares, né? Em casa, aquela coisa toda, né? O meu dialeto, a minha forma de falar, eu falo em casa pra minha mãe, pro meu pai, esse guri, essa guria. Hoje eles já entenderam. Eles entendem, eu sempre fui assim, eu sempre tive, né, os meus bordão, né? Desde a época da igreja, entendeu? Que eu fui casado com a Débora. Claro. E inclusive essa parte da comunicação, isso foi explorado na igreja, né? Porque eu auxiliava os pastores nos programas de rádio. Ah, legal. Entendeu? E aí, Giovanni, E aí que eu vem a questão do preconceito. A gente fala que as pessoas olham, algumas pessoas até dizem assim, mas tudo bem, não tem problema, eu aceito, aspas. Tu deve ter sentido esse sim, preconceito. claro. Qual foi a pior situação que tu já viveu? Na verdade, as pessoas aceitam entre aspas, né? Não Qual foi a pior situação que tu já viveu depois que tu te jogou para as redes sociais? É porque é bem isso, entendeu? A nossa cidade ainda ela é bastante conservadora. Não precisa contar, não precisa dar nomes, tá? Não. Mas qual foi a pior situação assim que tu sentiu na pele? É muito natural, isso acontece, entendeu? Tem empresas que eu nunca consegui ter acesso, entendeu? Para até mesmo conversar com os diretores, os proprietários, porque nunca quiseram, talvez, ouvir uma proposta minha. Tu já sofreu homofobia? Já foi encaminhado. Eu sempre busco, né? Eu bato na porta, eu sempre levo a minha proposta, né? Ofereço o meu trabalho para todos os empresários de todos os mais diferentes segmentos de negócio. Alguns se tratam muito bem, outros te agradecem, e tem uns que talvez nem te respondam, entendeu? Tem pessoas que elas verdadeiramente viram a cara pra ti. Qual foi a pior situação que tu viveu, assim, de tu percebeu a pessoa te falar, ser homofóbico contigo mesmo? Sempre tem. Isso tem, eu acho que toda semana. Toda semana. Tem piadinhas terríveis. Inclusive nos meus posts, né, do meu Instagram, sobretudo quando eu faço conteúdos mais humorados, né, até mesmo irônicos e sarcásticos em relação à própria sexualidade, é impressionante. O pessoal pode ver, tem muitos comentários maldosos, né? Tanto por tu ser LGBT, quanto até mesmo por tu ser gordo, entendeu? Então, assim, eu sofro por ser gordinho e por ser LGBT. Existe sim esse preconceito, essa discriminação. E muitas das vezes tu tem essa discriminação até de empresários, de segmentos de negócio que são extremamente conservadores e jamais vão querer vincular a imagem do seu negócio com um LGBT, entendeu? Como se a capacidade tivesse ligada à questão sexual, né? Muito pelo contrário. É uma minoria, mas existe. Tu acha que é uma minoria? Eu acredito que talvez seja comigo ou menos. Ou é uma minoria, ou é um número expressivo que só se manifesta quando se sente encorajado porque alguém próximo foi lá e deu a cara e botou também, a cara. porque talvez seja até uma maioria, mas as pessoas, por medo das leis, que hoje nós temos muitas ou por hipocrisia, leis, né? Ou por hipocrisia, acabam, de um certo modo, né, te tratando com gentileza, com amor, com carinho, entre aspas, mas no fundo tu vira as costas, ai, essa bicha asquerosa. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque o ser humano, por razões óbvias, ele se identifica com pessoas, com seu par, com pessoas da sua comunidade, pelas mais variadas afinidades, né? E evidentemente tu deve ter um olhar debruçado e conhecer pessoas que ainda não conseguiram dar esse grito, do armário. Gritar para o mundo, né? Eu conheço, eu tenho pessoas, inclusive, até muito próximas, que eu sei que elas vivem essa frustração interna, mas é uma escolha da pessoa viver, né, dentro do armário. E aí a gente tem que respeitar, né? Tu chega a receber algum tipo de crítica dessas pessoas e dá vontade de dizer, não, mas tu não, né? Tu chega a receber crítica dessas pessoas, de algumas dessas pessoas? É porque geralmente é bem isso. O Brasil é um país que consome muito conteúdo LGBT,
tá? Sobretudo É verdade. no que se refere a pornografia, coisas relacionadas, consome muito. Inclusive é nessa parte. E ao mesmo tempo é o país que, assim como ele consome bastante, é o que mais mata, entendeu? Então aí tu vê a hipocrisia, porque os mesmos que olham, que gostam, que, né, gostariam de ter, né, um relacionamento com o LGBT, eles são os que acabam em algum momento sendo preconceituosos, né? E não é fácil. Mas isso daí eu acredito que ao decorrer do tempo, dos anos, as pessoas vão se aceitando e vão se assumindo que de fato elas são, entendeu? Independente de gênero, porque isso daí é em várias questões da vida, né? Não só no quesito da sexualidade e de gênero. Aí chega o ano passado, 2024, eleição municipal, tá lá o Giovanni Romero concorrendo pelo Podemos. Isso. O número 2888. Isso, exato. E aí eu assisti uma live tua na noite do resultado da eleição e tu dizia, eu nem sei quantos votos eu fiz, eu sei que tu sabia, porque foram 400 votos. Qualquer candidato iria lá acompanhar para saber. E aí tu dizia assim... Tu sabia que eu sei que foram 400 e poucos. Eu não sei quantos votos eu fiz, etc e tal, nem quero saber. E eu fiquei olhando aquele ali e dizia, cara, ele sabe quantos votos ele fez. E eu olhava aquela imagem e eu... Isso, eu fiz aquele vídeo, foi muito... Tem uma frustração nesse cara e eu não estava entendendo por quê. Aí eu fui rever e eu... De toda essa história do Giovanni, que vai fazer 40 anos, aliás, dia 1º de janeiro, churrasco, a cidade inteira está convidada, o local ainda vai ser divulgado, 40 anos do Giovanni Romero, vai ser um mega evento, dia local... 1º de janeiro, dia isso 1º mesmo. Agora, hein? Então o mega evento, bota na tua agenda aí, depois ele divulga onde vai ser. Então. Mas os 40 anos é verdade. Verdade. Depois de tudo que tu passou na infância, dos conflitos, e imagino que na escola também não deve ter sido diferente, na igreja, Sim. etc., casamento, chega para concorrer, depois de se libertar, né? Isso. Para concorrer por um partido considerado conservador, para apoio a um viés também extremamente conservador, que em tese não aceita as pessoas da comunidade LGBT. E aí, mais uma vez, tu foi para esse universo, Giovanni, de pessoas ou grupos que, obviamente, não já tinham manifestado que não aceitariam, não é que não aceitariam o Giovanni, claro. Não aceito pessoas LGBT. Por que mais uma contradição? Por que tu foi concorrer justamente por um partido conservador, por uma coligação conservadora? Tu não imaginou que o resultado seria esse? O Podemos, ele tem a ala da diversidade. Ele já não está tão conservador quanto antes. Hoje nós temos o Podemos Diversidade. Filiado, né? Eu sou filiado do Podemos e em breve eu vou estar assumindo a presidência do Podemos Diversidade. Aliás, um abraço para a vereadora Alexandra aí, policial. Então, assim, o Podemos tem várias alas, mulher, jovem, tudo, né? A negritude também. E, sobretudo, o Podemos Diversidade. Então, que ele tem essa sigla, ele tem esse trabalho. Tu considera conservador? Em alguns aspectos, porque conservador é tu conservar o que é bom. Então, o que me foi ensinado, que eu considero correto, que eu considero justo, eu prefiro conservar aquilo dali. Tu te considera um conservador de direita? Mas eu considero que eu sou, assim, um conservador progressista, que em algum momento até socialista pode ser. Então que eu sou uma coisa assim, bem eclética. Eu sou muito eclético. Tu sabe que eu gosto de tudo e de pessoas. Eu não tenho assim aquela coisa, sabe? Eu só ando com uma ABC. Não, eu me dou com muita gente de todos os gêneros, todas as classes, todas as religiões. Eu não tenho esse problema de relacionamento. Entendeu? Tu é um grande vendedor, né? Eu gosto disso, né, esse guri. Eu não tenho isso. Eu me dou com gente assim, que talvez é bem LGBT e tem pessoas que são extremamente conservadoras, religiosas, né? Tanto evangélicos, católicos, sacerdotes de Umbanda, que Umbanda eu me dou, eu gosto, eu me relaciono com todo mundo. Gente muito rica, da alta sociedade, né, da elite santanense, e pessoas muito pobres que moram, né, na periferia, no subúrbio, como a gente diz. Eu adoro, eu me divirto. Tu disse naquela live lá que não iria concorrer mais, mas tu ainda pretende voltar a tentar concorrer? Eu nunca, eu falei não
mais. Falou, eu Eu não assisti. me lembro se eu falei. Mas tá, pode ter sido sim. Na hora, às vezes, a gente Mas eu já fala. percebi que tu... Mas eu gosto da política. Eu considero que a política é fundamental para que, de fato, as coisas aconteçam, né? Tudo é política. Água, luz, telefone, internet, saneamento, comida, tudo. Como que não ter políticos bons, corretos, pessoas honestas, né? Pessoas íntegras na política? Tem que ter. Por isso que eu considero que talvez eu possa concorrer depois mais. Não sei se já agora, nesses próximos pleitos, não sei. Hoje a Câmara tem 17 parlamentares, apenas 3 são mulheres. Aliás, 3 são mulheres porque o ex-vereador, agora ex-Júlio César Figueiredo 12, foi cassado, né? E no seu lugar assumiu a Alexandre, então aumentou esse número de mulheres de 2 apenas para 3. 17 para 3, 14 homens. Se nós estamos em 2025, Giovanni, com apenas 3 mulheres, eram 2, hein? Agora já Quanto tempo mais tu imagina que vai demorar para que essa cidade possa ter um representante LGBT na Câmara? Assumidamente vai demorar. Assumidamente. Né? Tu acha que isso vai demorar? Acredito que vai ser. E eu considero que... Tu acha que vai ser tu? Eu levantei muito essa bandeira, né? E talvez isso daí prejudicou em algum momento, porque talvez se eu não falasse tanto, né, da política pública para o LGBT, que eram projetos de lei que eu tinha, né, a empregabilidade para esse público, que é um público que muitas das vezes não consegue trabalho, tá aí, né? E tá aí, né? Isso daí também fez com que talvez os conservadores, as famílias mais tradicionais não gostassem, né? Os hipócritas, né? Exatamente. Alguns Não quiseram. Porque a audiência pública, a comunidade toda sabia que eu era candidato. Diante da divulgação que foi feita, da popularidade que a gente tem na rede social, da ascensão que eu tava, né? Eu esperava ter muito mais votos. Pois é, são 30 mil seguidores. Eu sou bem franco contigo, na época eu tava com 27 mil seguidores, né? Mas assim, ó, eu não fiz aquela campanha casa em casa, eu não tinha estrutura para isso. Eu usei minha rede social, eu não visitei bairros, me sobrou quantidade de material. Eu não bati na porta, eu entregava material no centro, né, nas principais ruas da cidade, parada de ônibus. Será que foi porque as Isso pessoas... daí também eu acredito que faltou, né? Porque se eu tivesse aquela coisa, essa guria vinha aqui na tua casa e pediu voto, eu acredito que talvez eu conseguisse, eu conseguisse bem mais votos. E será, Giovanni, será que o que faltou não foi esse tipo de diálogo que nós estamos tendo aqui com o eleitor? Porque as pessoas assistem, né? O Giovanni na rede social. Faltou eu chegar nas pessoas. Foi uma campanha pobre, eu não tinha estrutura, era eu e 2 amigas mais, entregando folheto na rua, na Andradas, na Rivadavia Correia, nos pontos estratégicos. Sim. Eu não fui nos bairros, eu não bati nas portas, foram muito poucos lugares. Tu não foi, mas a tua rede social foi, né? A rede social chegou, mas as pessoas elas gostam de ter o contato, de ter o aí que eu TV, assim, sabe? E aí é que eu volto a fazer a pergunta. Será que o que faltou não foi ter esse tipo, mesmo que fosse pela rede social, mas uma conversa desse tipo com as pessoas, porque as pessoas assistem o Romero lá, às vezes fazendo graça, às vezes fazendo propaganda de um comercial, de uma loja, de um produto, de uma viagem, o que foi, mas raramente as pessoas veem o Giovanni falando do CPF, das questões importantes para ele e para a comunidade. Tu sabe que o CPF é uma coisa muito óbvia, né? As pessoas estão vendo como eu sou. Então, às vezes, tem perguntas que às vezes nem são necessárias, né? Porque tu tá vendo, a pessoa, ela é um LGBT. E ponto. Acontece que hoje em dia existe essa pergunta por causa que tem muitos que são enrustidos, né? E a pessoa diz, será que ele é assumido? Mas com todo esse jeito, né? Não vai ser assumido. Tu tá te enganando, entendeu? Agora, existe... Tu já falou assim na lata pra algum amigo teu aí, diz, para com isso, tu tá te enganando. Mas é lógico, já falei muitas vezes. E como é que foi a reação? E tem gays que já que são bem masculinos, que muitas das vezes tu nem percebe. Sim. São super masculinos, assim, ó... E eles são gays assumidos. E depois tem aqueles gays masculino casado que, na verdade, eles são bissexual, né? Que são os que, na calada da noite, saem com as geixas. Falta com as geixas. Entendeu? Que são os que, né, saem com o público LGBT no geral, né? Sim. Com as mulheres trans e coisa. Afinal de contas, porque existe travesti? Porque existe quem consuma, né? Obviamente, porque existe... tudo que existe é porque tem consumação mesmo,
as pessoas vivendo nesse anonimato, né? Não falando, não revelando. Há uma Mas população- isso é uma escolha, uma particularidade Sim. das pessoas. Ninguém é obrigado a assumir tudo né? Então que a gente respeita quem não quer assumir, entendeu? Faltam... A cidade, ela pensa políticas públicas para a comunidade LGBT, Giovanni? Tu acha que a cidade está preparada Eu para acredito que pensar está essas melhorando, políticas? né? Melhorando? Sinceramente, as coisas estão melhorando. Falta muito, obviamente, e muito mesmo. Mas para que essas políticas públicas ocorram, tem que ter gente da área, né? Não adianta colocar pessoas que... Tem que ter alguém que tenha o Não lugar adianta, de fala, não né? adianta tu ser só simpatizante, gostar da causa. Respeitar, né? Que é mais Respeitar importante. e tudo, mas tem que ter de fato uma pessoa ali para criar aquele projeto, porque sabe, né, na vivência do dia a dia, né, tem a experiência da vida, né, essa guria. Tu ser um LGBT é muito difícil. Né? Giovanni, os seus bordões. De onde é que vem os teus bordões aí? Vem das- Bota pra derreter. Ai, vem da esse vivência. guri, essa guria. É da vivência, é o meu dialeto, é a minha fala natural, espontânea do dia. Ele não foi inventado. Muitos deles são de outras pessoas que falavam e eu acabei consolidando eles porque eu falo, entendeu? Mais. Mas são de amigas, parceiras, né? Amigas da noite, do fervo, né? Porque quem me assiste fervo. sabe que gosta. Sabem que eu adoro um fervo, né? Adoro sair, uma balada, né? Depois que eu saí da igreja, eu adoro, né? Todo final de semana eu tô num baile, botando pra derreter. Botando pra derreter? Saio durinha que nem da Lila. Dura e 10. Adoro. Ó, encho a cara de Otim. Esse cara, eu falei pra vocês que ele é sensacional, original, criativo e verdadeiro. Giovanni Romero, tá? São mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, aqui desnudo, falando do seu CPF. Porque tem gente que ainda não entendeu que essa conversa aqui, ela nos leva para um outro nível. Por nível da necessidade de tocar em assuntos que talvez as pessoas não sejam preparadas para ouvir, mas tem que ser tocados com respeito. Quero já de antemão deixar claro que esse programa vai seguir rodando nas redes sociais e aí de quem ousar em algum momento fazer qualquer menção que seja desfavorável à característica pessoal e intransferível de Giovanni Romero. A comunidade LGBT em Santana do Livramento, no estado, no Brasil e no mundo, ela é gigantesca, ela precisa e ela vai ser respeitada por todos nós aqui da Lins Comunicação e da Osa Filmes. Por mais Giovanni Romero assim com a gente, sempre, Giovanni. Coisa boa, né? Eu Giovanni, fico muito feliz. Tu te considera hoje um desse ex-evangélico? Ou existe ex-evangélico? Eu não me considero ex-evangélico, eu me considero um evangélico inclusivo. Por Legal. causa que hoje, né, diante de toda essa análise teológico bíblico, como eu até falei, hoje nós temos as igrejas evangélicas inclusivas, né, as Legal. futuristas, que são administradas e dirigidas por pastores e pastoras gays, lésbicas, que conseguiram, através da sua vivência, Abraçar essa comunidade, abraçar né? essa comunidade, por causa que as pessoas elas só tem que deixar claro, né? Não podemos confundir a igreja inclusiva, né, que aceita o LGBT com libertinagem, Não, isso é outra coisa. com vida promíscua, É outra né? coisa, né? Eu hoje, mesmo que se eu estivesse congregado numa igreja, eu seria um simpatizante, porque para mim ser um membro efetivo de uma LGBT, de uma igreja inclusiva, tu tem que ter comportamentos que de fato coincidem com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Mas quem é que A única diz que coisa Deus... que eles são diferentes é que eles aceitam a condição de tu ser gay ou de tu ser lésbica. Giovanni, quem é que disse que Deus, esse ser onipresente, né, criador de tudo e de todos, quem é que disse que ele necessariamente ele faz essa separação? Porque ao que me consta, eu não consigo enxergar essa figura que está em tudo, né? Olhando para o Giovanni e dizendo não, tu não, Giovanni, na minha igreja não. Pedrinho, tu sim, Mariazinha, tu sim, dona fulana, a senhora não. Eu não consigo enxergar este ser separando os seres criados por ele. Por isso que para mim evidente, é um pouco complexo entender que uma igreja, que é a casa de todos, ou um centro de umbanda, um centro espírita, né, não permita que algumas pessoas, por opção, sei que não é opção,
Por ser o que ser, né? Por ser o que elas são, não Isso. frequente aquele ambiente. Eu não consigo entender. Eu quero, né? eu quero esclarecer, deixar claro, porque aí, né, muitos vão assistir, tenho certeza disso, sobretudo, né, até mesmo líderes religiosos, cristãos, pastores. A igreja evangélica, ela abraça todo mundo. A igreja conservadora, convencional. Todos são muito bem-vindos. Eles tratam muito bem, né? Tem cultos, inclusive, de algumas igrejas que fazem justamente para o público LGBT. O que eu me refiro aqui é o batismo nas águas, que eles não batizam se tu é assumidamente gay e tu tem um relacionamento homoafetivo. É aí que eu não entendo, porque é um ser humano, né? Se tu tens um dom ministerial, se tu canta, se tu louva, se tu tem, né, uma desenvoltura ministerial, naquela igreja conservadora e convencional, tu não vai fazer parte da equipe de obreiros. Eu fiz na época porque eu era enrustido. Porque se o meu pastor descobrisse que eu era uma bicha, ele não ia deixar, né? E uma bicha enrustida ainda. Que tristeza. Ai, tô liberto. Mas essa é uma posição dos homens, né? Porque, como eu repito, eu não imagino que Deus... Então que hoje, assim, a análise da igreja inclusiva, da teologia dos originais é maravilhosa, porque a Bíblia toda ela foi escrita, né, a maioria dela em hebraico, aramaico. E esses originais têm muitas nomenclaturas que nunca existiram. A palavra gay, homossexual é agora dos últimos séculos. Nem existia naquela época. Então que quando a Bíblia fala naquelas questões relacionadas a isso, diante desses análises dessas igrejas inclusivas de hoje, entende-se que ele se referia a outras pessoas, a sanguinários, né? A pedófilos, se referia a essas pessoas, se referia a pessoas assim, mas não no quesito tu acha que amor afetivo. O outro papo ele acabou ficando em torno desse assunto. Eu acho legal, porque é bom que as pessoas entendam, viu? Que discutam esse programa e discutam, e daqui a pouco tem Livramento ali um pai, ainda uma não mãe. tem uma igreja inclusiva que aceite, né, o gay e aceita o LGBT como um membro, como um obreiro, um ministro. Não aceita, não tem. Mas vai ter em breve. Sob a liderança do Giovanni. Talvez, né? Aí a gente tem que ter já uma estrutura, né? Uma estrutura e, sobretudo, um reconciliamento com Deus. Porque, como eu até falei, a igreja, inclusive, ela aceita a condição de tu ser um LGBT. Mas tu viver neste mundo de perdição, né? Que eu adoro um fervo, né? Duro como... o final de semana dura e 10, não. A igreja não vai, em hipótese alguma, né, concordar com esse tipo de atitude de vida promíscua, de vida mundana. Isso aí nem na igreja inclusiva acontece. Porque a vida tem riscos o e tem adultério, limites, né? o erro, o pecado é muito claro. É uma regra de fé. Não, tu tem que seguir se tu que de fato quer. As coisas têm limites. Quer congregar, quer estar ali naquele grupo social, tu tem que obedecer aquela regra. Vivemos em comunidade, em grupos. É preciso respeitar as regras do grupo, né? Evidente. Esporadicamente se transgride uma regra aqui, outra ali, se discute, se rediscute, se evolui, mas ainda assim é preciso respeitar as regras, minimamente. Né? Mais de uma vez eu quero reiterar, a igreja, no geral, ela te recebe muito bem. Eu vou à igreja. A minha filha é uma ministra da igreja, e eu sempre, quando eu vou, sou muito bem recebido, muito abraçado. Os pastores, as pessoas, o verdadeiro cristão, ele te trata de uma forma extraordinária. É o que eu me refiro. O Acontece cara que no tudo fundo, aqui, né? lá naquele análise, naquele entendimento que aquela pessoa tem, ela, no fundo, ela te condena, né? Que tu vai ir pro inferno porque tu é LGBT. É lamentável, né? Giovanni, mas eu discordo. Não, claro, eu também. Eu acho que... Eu reitero. Deus me ama e nos ama todos do jeito que somos. Exatamente. Evidentemente que tem algumas coisas que a gente vai se moldando para se tornar um ser humano melhor, né? Isso não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religiosidade. É espiritualidade, né? né? Outra coisa. Hoje tu é um sucesso nas redes sociais, comercialmente, né? Até onde vai o Giovanni nas redes sociais? Eu adoro. Até onde vai? Tu acha sabe que ainda tem mais espaço? O meu conteúdo é um conteúdo de entretenimento, de humor, de descontração, de vida real, do dia a dia, e eventualmente nós temos ali, como eu digo, né,
a propaganda, né? Porque a propaganda é a publi que me gera a renda, que faz com que eu consiga, né, ter a minha sustentabilidade. Quando Então, é que tu entendeu que vendo- dava certo? Quando é que Então tu que eu entendeu que vendo isso... a propaganda pra me ganhar meu 10 nessa guria, pra me pagar o meu Avon, né? Quando é que tu entendeu que dava certo? Que tu... Porque- Celular na mão, olha isso aqui... isso pode... Tu sabe que eu assisti algumas colegas na época, né, que eu comecei, e eu achava maravilhoso. Eu digo, mas que bárbaro esse talento, essas gurias aqui botando pra derreter. E eu digo, que lindo, eu vou começar a fazer também, porque eu sei fazer tão bem quanto elas. Porque eu já tinha a experiência do rádio. E eu já vendia publicidade no rádio. Eu já tinha, né, o meu programa de rádio evangélico com o melhor da música gospel, palavra, aquela coisa toda, noticiário cristão. E eu tinha o meu bloco de intervalo comercial. E eu já vendia as minhas publis naquela época. Isso aí eu comecei a fazer com a internet, né? Mas no começo, ó, quando a gente começa, como diz outro, mostrando produtos e serviços que tu consome. Eu mostrava o que eu ia. Aonde eu ia, eu mostrava, mesmo não recebendo nada, entendeu? Sim. Porque o começo é assim. As pessoas às vezes começam e já querem cobrar. Minha filha, eu não cobrava. Eu ia, pagava e ainda mostrava, porque eu gostava daquele produto e daquele serviço, e era uma forma de eu indicar para os meus seguidores, que mesmo que fossem poucos. Eu dizia, olha, essa guria, esse lanche aqui é uma maravilha, eu adoro, eu venho sempre aqui. Daqui um pouco o dono do estabelecimento via e dizia, ai, que ótimo. Na terceira vez eu disse, ai, é cortesia, tu não paga. Hoje tu recebe Entendeu? muita cortesia? Hoje tu sai pra Olha, balada e eu recebo nos lugares que eu gosto, eu particularmente. já não paga mais aquele X. É muito raro que eu pague alguma entrada em algum lugar. Hambúrguer, X já não paga mais É também. muito raro. Alguns eu pago, lógico, né? Porque às vezes tu quer comer uma coisa diferente, Sim, nem sim, todo sim. mundo é obrigado a te dar nada. É, Jamais, em hipótese alguma. Quando eu vou no lugar, eu vou pra consumir e ser cliente, entendeu? Claro. Mas eventualmente que eu sempre vou consumir dos meus parceiros, né? E se o dono disser não precisa pagar, Melhor ainda, eu digo, obrigada, tu quer um story? Vai pagar, porque o story é mais caro que esse X. Um exemplo, entendeu? Giovanni Romero. Mas é assim que funciona. Eu comecei a fazer muita coisa na cortesia, no amor, indicando o que eu gostava. Mas hoje é negócio. E hoje já é um negócio, já é né, a gente tem planos e pacotes publicitários que, conforme o que o cliente quer, tem um precinho, né? Tu ainda trabalha sozinho ou já precisa ter mais alguém trabalhando contigo, organizando a agenda? Não, Como é que tá? sou eu e minha filha. Tá. Sou eu e minha Como é filha. que é o nome dela? Luísa. A Luísa. Ela organiza a tua agenda, faz tudo? ela organiza a parte da minha agenda, ela é minha filmmaker, minha legal. editora e produtora. E nós temos já uma outra pessoa, porque ela também faz marketing de influência. Que legal. E ela faz gerenciamento de redes sociais. Então, que tem várias empresas que ela comanda o Instagram dessas empresas, que eu já não faço isso, né? Claro. Que é a parte de social media e gerenciamento de rede. E aí precisa-se de mais gente. Geralmente somos 3 pessoas que estamos sempre na rua. Você vê Eu ajudo ela me ajuda, aí tem essa outra moça que nos ajuda também. Legal. Quando se precisa, né? E quando tem alguma produção maior e melhor, a gente fala com os grandes filmmakers da cidade, né? Conheço uma empresa Os aí que... videomakers. Conheço uma Chama, empresa. a gente contrata, a gente terceiriza, porque às vezes tu precisa de uma produção muito mais elaborada, né, esse guri? Olha, tem uma empresa pra te indicar aí, profissionais que começaram agora aí, estão começando a recém aí, depois que terminar o programa eu te dois indico. ali? 1 minuto e 59 é o nosso que tempo, lindo, nossa falta contagem pouco regressiva. já. Ai, que horrível. Giovanni, eu quero primeiro te agradecer demais por ter aceitado o convite, é um prazer te receber na nossa casa. Meu. Nesse projeto novo que a gente está começando dentro da Lins, que é esse podcast chamado Outro Papo. Eu adorei. É para conversar bom. assim, viu? É para falar. Conversa, bate-papo direto. Exatamente. Tem gente que não quer responder, bom, nem vem, entendeu? Claro. Mas se vem, vamos falar de coisas assim. Coisas boas. Porque falar a vida real, a verdade. O Giovanni que está aí dando a cara para bater, as pessoas já conhecem, mas as coisas dos bastidores, né? Então, as pessoas não sabem, né? Sim. E às vezes as pessoas têm curiosidade de entender. Olha, talvez a pessoa agora algumas pessoas tenham se arrependido de não ter votado no Giovanni. Pô, se eu soubesse que esse cara era assim... Eu acredito que sim. Né? Porque não conheciam
as pessoas vão nos Melhor, né? conhecendo na medida que elas vão nos assistindo, né? Claro. E tem muita gente que ainda te conhece, mas não te acompanha, justamente pelo preconceito, né? Ah, eu não Infelizmente. vou, né? E eu tenho um público, 80% do meu público é feminino, né? Legal. É mais mulher que me acompanha. Mas não pensa que a questão de não acompanhar por preconceito, ela tá focada em ti. Tem gente que acaba não me acompanhando porque diz, eu vou acompanhar esse negrão. Tem isso. Tem muito tem de disso, tudo. entendeu? É. Então o cara não acompanha o Giovanni porque o Giovanni é homossexual, não acompanha o Kleiser porque o Kleiser é negro, não acompanha a Mariazinha porque a Mariazinha é mulher. Tem isso. Tem, lógico, entendeu? sempre vai ter, né? O que falta é as pessoas sentarem, conversarem para conhecer melhor o Giovanni, para conhecer o Kleiser, para conhecer a Mariazinha. As pessoas não têm tempo e não têm Tu sabe para que isso, né? eu digo, né? Não adianta cada comunicador, seja no rádio, na televisão, na internet, tem uma técnica, uma estratégia, uma forma de se comunicar, né? Uma abordagem diferente um do outro. Uns já são mais formais, mais técnicos, né? Mais clássicos. E outros já são mais espontâneos, mais descolados, né? Essa guria. Eu já não consigo fazer uma coisa muito engessada. Formal, terno e gravata, não. Não, eu não. Luz, cores e brilho. Se tiver que fazer, eu faço, ó, porque tem alguns, né, algumas publis que te pedem uma coisa mais séria. Formal. Mas o povo gosta do humor, do entretenimento, daquela coisa bem geisha, né? Pode ou não pode, meu amor? Claro que pode tudo. Vem pra cá que aqui tem o produto que tu quer. É assim que as pessoas gostam de ver, né? Giovanni, nós estamos chegando no final de 2025 e eu queria que tu deixasse uma mensagem para os teus seguidores, para quem vai acompanhar esse programa. Já te agradecer por ter vindo aqui, foi um privilégio ter recebido aqui no nosso espaço. O prazer foi todo meu, eu adorei ter recebido a tua mensagem para estar aqui. Olha, gente, eu quero dizer para ti, essa guria, esse guri, seja o que tu quer ser, seja feliz, bota para derreter, tu tem dom, tu tem talento, tu tem habilidade, tu tem, como diz o outro, acreditar em ti, né? Aquele ditado, né, do salto, né? Tu tem que confiar no teu taco nessa guria e botar para derreter, ir à frente, ir à luta, né? E, eventualmente que tu tem que, como diz o outro, né, sair da zona de conforto, né? Não ficar sentado, acomodado, porque a gente só vence quando a gente trabalha, quando a gente bota para frente e quando a gente tem certeza do que tu é. Se tu sabe que tu é o que tu é, então ninguém tem que impedir. E a vitória é certa. Né? A vitória é para quem insiste, para quem persiste e para quem não desiste, não pode desistir. E olha que a gente passa por momentos diversos, dificultosos, né? Que a gente às vezes dá uma vontade de chorar. Ai, que tristeza, não deu certo, mas vai dar certo. A gente tem que acreditar no teu dom, no teu talento, no teu potencial, né? Sempre com gentileza, com educação, com carinho, com respeito, por causa que a gente não agrada a todo mundo, né, esse guri. Nem Cristo agradou todo mundo. Giovanni Romero, nosso convidado do Outro Papo da edição desse final de semana. E aqui o assunto é assim, né? A nossa conversa é sempre num outro nível, numa outra vibe, porque aqui a ideia é trazer pessoas que têm alguma coisa para contar, mesmo aquilo que tu ainda não sabia que elas tinham para te dizer. Sabe por quê? Porque aqui o assunto é outro papo. Uma realização da Lins Comunicação e Osa Filmes. Outro papo desse final de semana fica por aqui. A todos um excelente final de noite. Até a próxima. Feliz 2026. Feliz 2026. Abraço. Boa noite.